Olá, bom dia! Está começando mais um programa Questões. Vamos conhecer hoje o universo das engenharias. A instituição aqui, o INESP, a FUNED, tem 3 engenharias, 3 cursos: Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia da Computação. Vamos conhecer um pouquinho sobre o mercado, a área de atuação, os projetos que são desenvolvidos por essas engenharias. Queria começar, claro, pela história, pelo nascimento de cada uma delas, né? Como é que começa a engenharia civil? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Na verdade, engenharia, ela é uma profissão, vamos dizer, uma atuação que é secular, milenar, né? Todas as grandes construções que a gente conhece foram feitas por digamos, engenheiros da época, que na verdade eram muitos matemáticos, físicos, né, que tratavam e faziam as grandes construções utilizando, né, os métodos matemáticos, físicos, etc. Tá? No Brasil, a engenharia veio com, na verdade, ela era exclusiva para militares. Né? Então, a Academia Militar de Engenharia, né, é que atuava aqui no Brasil no século XIX. Tá? A partir de de uma certa data, eles aceitaram civis, né, para cursarem, fazer um curso, né, na Academia Militar. Só em 1857, por volta de 1857, é que houve então a criação da primeira escola de engenharia civil, né, que aí saiu do cunho militar, né, e começou a haver então o ingresso de civis normalmente para fazer o curso, né? E o papel do engenheiro civil é construção? O papel do engenheiro civil é construção, mas não deixa de ser também de gerenciamento, de planejamento, né? De projetos, né? Então, também bem mais amplo. E engenharia da computação, o Gasolinha, como é que é a história dela? Bom, a engenharia da computação, né, é uma das engenharias mais recentes, né, que temos, né? Ela surgiu de uma necessidade, né, que também é recente, que é a computação. Então, havia alguns cursos, né, voltados para a área da computação, como, por exemplo, a ciência da computação, onde o foco era muito se trabalhar com software. Né? O foco da ciência da computação é mais voltado para o software. Software são os programas? Os programas, isso. Os aplicativos que se tem por aí, né, sistemas operacionais que são utilizados hoje nos computadores. E, por outro lado, existia uma engenharia, né, a engenharia elétrica em algumas instituições eletrônicas, né, que eram muito voltadas para a área de hardware, ou seja, os equipamentos físicos, né, os quais são suporte para o software. Então, o Instituto de Massachusetts, né, nos Estados Unidos, propôs fazer uma integração desses 2 cursos, né, juntar a engenharia elétrica e eletrônica junto com o curso de ciência da computação que eles tinham, para trabalhar exatamente com essa integração das 2 áreas, e surgiu a engenharia da computação, e isso já na década de 90. Então, algumas instituições no Brasil seguiram este mesmo modelo, né, e aí a gente teve a expansão do curso de engenharia da computação, onde o foco principal é integração entre hardware, né, equipamentos físicos, e o software, que são as aplicações, os sistemas que temos. Sim, dá um exemplo assim de uma pessoa que trabalha com engenharia da produção, da computação, e faz o quê? O que é o dia a dia deles? Então, o engenheiro da computação tem um leque muito grande, né, de área de atuação. Ele pode fazer o planejamento e construção de equipamentos, né, sejam eles de hardware. Ele pode fazer a construção de aplicativos, né, sistemas, né, software, que podem utilizar, né, esses equipamentos de hardware. Além disso, ele tem área de atuação como, por exemplo, o gerenciamento, né, de todo um parque tecnológico de equipamentos computacionais, além de poder atuar como, por exemplo, na área de educação também. E a engenharia da produção, Letícia? A engenharia de produção, ela surgiu com o intuito de estar melhorando os processos produtivos, não só para buscar a qualidade do produto, como também do processo, e garantir melhores condições, tanto de trabalho quanto de produto. Inicia
nos Estados Unidos, a referência histórica é isso, está em Nova York. Porque as empresas que normalmente têm engenheiros, elas têm uma demanda administrativa. Então, normalmente, aquele engenheiro que tinha maior habilidade gerencial acabava assumindo a gerência. Então, mas ele não tinha um preparo, era em processo. Então, disso aí surgiu, né, o engenheiro industrial mecânico, e depois veio o engenheiro operacional, o engenheiro industrial, e depois, mais tarde, o engenheiro de produção. Né? Normalmente era um engenheiro com formação em mecânica que assumia esse papel. Então hoje, né, no Brasil, a engenharia de produção ela fica na Câmara de Engenharia Mecânica, dentro do Conselho regional. Por exemplo, para se fabricar um sabonete, existe um percurso, uma série de atividades para que acontece, né? É isso que ele verifica, os processos para que tenha um produto acabado? Ele é bem mais amplo. Vem desde como que eu vou produzir até o que eu vou produzir no dia, a preparação daquele produto, a programação dele para o dia, como que eu vou envasar, no caso do sabonete, como que eu vou estar distribuindo, também pode ser do engenheiro de produção. Questão de custos, administração, a gente estuda muito a parte de administração e envolve tanto planejamento, controle, gerência da produção. O que a gente conversou anteriormente é a questão, né, do Japão, que em face desse acontecimento recente, o que identificou que de imediato houve uma escassez de suprimento nos supermercados. Foi logo de imediato. Né? Mas a gente vê, né, por que aconteceu isso. O modelo que o japonês, né, usa hoje é o que se chama de produção enxuta. Então todo o processo ele é feito com a tendência de estoque zero. Chama produção puxada, ou seja, o pedido que dá origem à produção. Então esse modelo, né, ele serve para a indústria automobilística e outros segmentos, mas será que esse modelo é o que atende no geral, a dinâmica econômica, a dinâmica de mercado? Será que os segmentos que são vitais deveriam ter uma outra lógica? Então, essa questão, acho que futuramente, né, o mundo vai estar discutindo isso aí. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta sabendo um pouco mais sobre a área e como está o mercado dessas engenharias. É rapidinho, até já. Eu comecei na FUNED como professora e depois fui convidada para participar de um projeto de educação ambiental. A partir desse projeto de educação ambiental, a gente viu a possibilidade de desenvolver projetos de pesquisa. O corpo docente da FUNED, o corpo de pesquisadores da FUNED, tem investido muito na própria formação. Nós temos aí uma gama de professores que ou estão se doutorando ou já são doutores, né? Que estão capacitados mesmo para orientar e fazer pesquisa. Aqui a gente tem investido em pesquisa científica mesmo, com muita seriedade. FUNED UENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, estamos de volta na segunda parte do programa de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a área de atuação das engenharias. A FUNED, o INESP, através do INESP, tem 3 cursos de engenharia, e engenharia civil de produção e engenharia da computação. E nós vamos falar agora um pouco sobre o mercado, né? Como está o mercado dessas 3 engenharias? Como é que está o da engenharia civil? Está uma efervescência, né? É verdade. Nós estamos passando por uma fase excelente, né, de atuação do engenheiro civil, muito em função da economia estável, né,
que o país, o Estado, né, e os municípios, eles têm encontrado aí uma economia, os profissionais têm encontrado uma economia bem estável. Então, com essa necessidade, por exemplo, no crescimento, né, à medida que você tem o crescimento, os projetos dos governos, né, governo federal, governo estadual, então, há necessidade de vários engenheiros, né, precisando de trabalhar nessas áreas. Nós temos problemas com estradas, com portos, com aeroportos, com a construção, né, de uma forma geral, porque casas, né, moradias, né, há essa necessidade. Então, essa economia estável talvez seja a principal razão, né, da busca pelo profissional, né, de engenharia. E isso, logicamente, vai trazer, então, uma procura ao curso, né, para se formar como engenheiro. A área de atuação dos engenheiros ela é muito ampla, não é? Eles trabalham com projeto, com execução da obra, trabalham na área de ensino e pesquisa também, né? Trabalham com solos, com fundações, com a parte de transportes. Então, assim, é uma forma, inclusive, de fazer um parâmetro entre se a economia está estável, a engenharia civil vai estar estável também. Eu vi que o curso tem uma entrada muito importante na região, né? Ele avalia, ele acompanha a dinâmica regional e de modo a fazer propostas, intervir nessa região. Como é que o curso tem visto, assim, como é que está a nossa região do ponto de vista do engenheiro? Bom, a região centro-oeste, né, é uma região que tem várias cidades que tem um amplo mercado aí, né, na questão da engenharia. Né? São cidades progressistas, né? Cidades grandes, onde há necessidade, né, de se implementar aí os trabalhos, né, da engenharia civil. O momento também é favorável para a computação, parece. Sim, né? Hoje é difícil imaginar uma área que não precise, né, de ter os seus processos, né, utilizando meios computacionais. Então, em todas as áreas de atuação, é necessário, né, se ter os seus processos todos eles automatizados através de computadores, né, de software, de aplicativos que façam toda a gestão disto. Então, o mercado também está aquecido, né? Se levar em consideração que o crescimento da área ela se dá de 10% a 15% ao ano. E hoje não tem mão de obra suficiente para atender todas essas necessidades. Então, o crescimento da área, a gente tem até uma preocupação, porque futuramente vai faltar mais profissionais do que está faltando hoje, né? O momento que o país vive, né, de estabilidade, como já foi citado, ele também é muito favorável, né? Isso permite que processos que precisam ser criados, eles sejam automatizados através de novas ferramentas. E o engenheiro da computação, ele surge nesse papel de tentar, né, atender a essas demandas atuais, né? O engenheiro da computação ele tem um leque variado de atuação, né? Ele pode, como foi citado no primeiro bloco, atuar na construção de aplicativos. Então, ele é capacitado a desenvolver sistemas, seja para a internet ou não, né? Sistemas computacionais que vão estar disponíveis na web, e também na construção de aplicativos, né? Uma demanda atual que se tem é com relação aos que a gente chama de software embarcado, que são aplicativos que rodam em hardwares limitados. Então, eu tenho um hardware muito limitado que está dentro de um carro, e aí eu preciso de um sistema que controla, por exemplo, um freio ABS. Então, esse tipo de sistema, né, tem crescido. Hoje a evolução tem favorecido isso, tem ficado barato a construção, né, desses hardware. Então, eu preciso também ter software que controle isso tudo. Então, a área de atuação também é favorável. O mercado, né, precisa de mão de obra, e com esse crescimento a gente não está dando conta de atender, né, a todas essas necessidades atuais que estão. A área de informática está crescendo muito. A gente pode ver pela quantidade de vagas em aberto que tem hoje no mercado, e elas não são fechadas devido à qualidade da mão de obra. Então, temos muitos profissionais que trabalham na área de informática, mas que não têm um curso superior. Tem um curso técnico ou tem anos de desenvolvimento na parte de informática. Então, os cursos como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, vai trazer para esses profissionais uma qualificação que esses outros profissionais não têm, ou que a área exige que tenha. Então, todos esses cursos na área de informática vêm agregar muito no mercado de trabalho.
Eu fiquei curioso, despertou ainda mais, como que as coisas estão sendo cada vez mais automatizadas, né? Ou posso dizer que informatizadas, não sei. Que dá mais alguns exemplos assim de coisas do nosso cotidiano que a gente utiliza e que às vezes a gente não imagina que foi um engenheiro da computação que fez? Certo. Hoje os televisores, né, atuais, eles estão com possibilidade de se conectar à internet, né? E isso é uma integração de um hardware, né, com recursos limitados que estão naquele aparelho de televisão, e ele precisa de um software para controlar. Então, o acesso à internet por essa televisão, ela é controlada por um software. Então, a integração entre esse hardware e esse software, né, ela é muito importante, e é uma área de atuação do engenheiro da computação, né? Hoje temos semáforos, por exemplo. Esses semáforos são controlados por software, né, que estão também em recursos computacionais limitados, em se tratando de hardware, e são todas áreas de atuação que o engenheiro da computação poderia estar atuando. Além de poder, né, desenvolver sistemas computacionais para automatizar empresas, e aí há sempre uma ligação com, por exemplo, engenharia de produção, né, construir ferramentas computacionais para a área de saúde, né, que auxiliem pessoas em processos, auxiliem médicos em realizar operações. Então, são todas áreas de atuação que um engenheiro da computação poderia estar atuando. O que pensa um engenheiro de produção para o seu trabalho? Ou seja, ele se preocupa com o quê? Onde ele atua? Na empresa? Quais são as preocupações? Ao longo do tempo, essa atuação ela foi ficando mais abrangente, né? Que é o seguinte, o engenheiro ele trabalha em todo sistema, em todo ambiente que haja controle de processo, controle de matéria-prima, de insumos e atendimento à prestação de serviço. Então, nesse sentido, a atuação pode ser nas mais diversas áreas, né? Então, desde um supermercado a um hospital, sem falar nas indústrias que já seria assim, consenso, seria um fato comum, né? Só um exemplo, na Copa de 2010, na empresa de fogos, qual seria a quantidade necessária a ser produzida para atender a demanda? Daí entra o engenheiro de produção fazendo análises, buscando estudos, alternativas para descobrir qual a quantidade certa a ser produzida. Aí a gente estuda, e se o Brasil ganhar, quanto que vai vender? E se o Brasil perdeu, como foi? Qual seria a quantidade ideal para ser produzida? Entendi. Esses grandes eventos assim, têm uma certa relação com o avanço da produção, digamos assim? Sem dúvida. Né? Aliás, é uma coisa interessante se falar. Nós temos 2 grandes eventos, né, muito próximos, e com as construções praticamente todas atrasadas, né? Nós temos a Copa, a próxima, e as Olimpíadas, não é? Então, assim, e um dos focos grandes, né, que é uma preocupação, inclusive, fora a questão de hotelaria, não é? Nós temos questões de transportes, não é? Que é estradas, que são aeroportos, não é? Que são toda a infraestrutura, né, na área de transportes. E é interessante porque a gente realmente não trabalha sozinho. Esse planejamento, esse controle produtivo, né, vem da engenharia da produção, e todas essas técnicas, né, de se programar e dentro de um evento grande desse, a questão da engenharia da computação é fundamental, não é? E todo o processo, né, que vai automatizar, né, tanto a produção disso, ela é através de ferramentas computacionais. Então, aeroportos precisam ser melhores controlados, e o que vai estar por trás disso vai ser um software que faz a gestão disso, né? Precisa-se reduzir custos, então eu posso ter catracas eletrônicas que façam esse processo, né, de forma automatizada, sem necessidade de interferência humana. E, por fim, né, a quantidade de dados que são gerados com esses eventos, né, isso precisa ser feito através de ferramentas computacionais. Então, vendas de ingresso, né, reservas de hotéis, reservas de passagens aéreas, isso tudo precisa ser controlado e dar margem para o engenheiro da computação, né, interferir, né, inclusive, em outras áreas. E, além disso, né, esses processos eles precisam, posteriormente, né, terem manutenção. Não é só simplesmente a construção. Eles precisam de uma manutenção, né, e esse processo, né, segue indeterminadamente. Sim, é permanente, né? Muito bem, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua
conhecendo um pouco mais sobre as propostas dos cursos que estão aqui no Inesp. É rapidinho, até já. Sou FUNED UENG, sempre eu sou FUNED UENG. Educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A FUNED é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou FUNED UENG. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. Muito bem, estamos de volta na terceira parte do programa de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos, né, agora de engenharia que acontece, que tem aqui pelo Inesp. O Engenharia Civil, qual é a proposta do curso aqui? As características principais, os diferenciais do curso aqui da instituição? O Inesp oferece o curso de Engenharia Civil com a ênfase em meio ambiente, não é? Sim. Que às vezes tem uma dúvida, né? As pessoas ficam, mas então eu não vou ser um engenheiro civil? Vai, da mesma forma como qualquer outro curso de engenharia civil de qualquer outra, né, instituição. O diferencial é que, como a gente parte do princípio que a engenharia, de uma forma geral, ela é uma área impactante, não é? Porque toda a matéria-prima utilizada, né, para qualquer tipo de construção da engenharia vai impactar o meio ambiente. A ênfase dá essa visão ao engenheiro civil, não é? Quer dizer, essa preocupação com a questão ambiental. Tá? Então, é um diferencial, realmente. Não que ele vai ser um engenheiro civil, construir em várias áreas, né? Não só construção de casas, mas atuar em diversas áreas, né? Em transportes, em saneamento, né? Na questão ambiental, na educação, no ensino, na pesquisa. Uma empresa de engenharia, ela tem que estar preocupada com a qualidade e tem que estar preocupada com a questão ambiental, não é? Então, nós temos disciplinas que dão esse enfoque. As ISOs, né? A ISO 9000, que é a ISO referente à qualidade, e a ISO 14000, que é referente à questão do meio ambiente. O curso da engenharia de computação, ele está começando. Engenharia da computação. Está começando. Que proposta que ele traz, então, nesse início? Ele nasce com respaldo das outras engenharias, né, que já são consolidadas, tanto a engenharia de produção como a engenharia civil, né, já são cursos bem consolidados na região, né, e o curso também, né, vem suprir uma necessidade regional de mão de obra qualificada, né, na área computacional. Então, há uma demanda de profissionais e o curso tem esse objetivo, de suprir essa demanda. Como na área de computação utilizamos um linguajar único, então o profissional ele não fica restrito somente à região onde que estamos inseridos. Né? É um curso pioneiro, né? Na região não tem cursos, né, de engenharia da computação, a gente tem outros segmentos, mas não da computação, e esse profissional não vai ficar restrito só aqui, ele pode atuar em outras áreas. Né? Através, né, de uma marca registrada do Inesp, que é o ensino, pesquisa e extensão trabalhando junto, né? Sim. A gente pretende propor alguns projetos, explorar muito, né, essa questão de pesquisa. Então, o intuito é que façamos trabalhos conjuntos com engenharia de produção, então processos que podem ser automatizados. Né? É comum hoje, fábrica de automóveis, você ter braços mecânicos que encaixam essas peças, né? E isso é feito através, né, de hardware, né, sendo controlado por software. Então, é uma possibilidade disso. Mas é interessante você lembrar disso, assim, que quando a gente fala computação, a gente não fala só do computador que a gente conhece, né? De computador de casa, um notebook, por exemplo. São máquinas, né? Sim, exatamente. Eu acho que o profissional que vai se qualificar em engenharia da computação vai poder trabalhar mais, acho que voltado para a saúde. A saúde, hoje em dia, está investindo pesado em tecnologia para que
cirurgias que demoram 2, 3, 4 horas sejam feitas por menos de 1 hora. Então, os profissionais que vão se formar na parte de engenharia de computação devem ter o seu principal foco na área da saúde. Temos exemplos disso na própria área de saúde, né? Então, hoje tem braços artificiais, né, que são nada mais do que um hardware, né, que não é especificamente um computador, sendo controlado por um software. Então, há essa possibilidade. Como há cursos de saúde também aqui, né, na FUNED, há a possibilidade, né, de trabalhos conjuntos vinculados a isso, porque uma da área de atuação do engenheiro da computação é a robótica. Então, pode-se trabalhar nesse aspecto, né? E ainda projetos com as áreas educacionais, por exemplo, a criação de jogos educativos em parceria com cursos de matemática ou letras, por exemplo. Sim. Só para a gente ter essa ideia de ser novo, quando estava tendo, né, a discussão sobre o curso, e nós fomos pesquisar o que existia de profissional na região, nós identificamos um engenheiro de produção, que na nossa região toda. Então, é diferente das demais profissões, que normalmente tem um volume maior de profissionais. Nós pensamos o quê? Um curso que fosse abrangente nas diversas competências dessa engenharia, que ele não ficasse limitado a um campo, como outras instituições oferecem. Um curso de engenharia de profissão com ênfase, né, em mecânica, em mecatrônica, ênfase em civil, ênfase em petróleo. Então, como a nossa diversidade, né, há uma diversidade regional, né, então nós temos indústria de móvel, de calçado, de roupa, na parte metalúrgica, siderurgia, aciaria, fundição. Então a nossa região ela é muito plural, né, na produção industrial. Então se a gente segurasse o curso numa área só, a gente deixaria de ter esse compromisso com o crescimento regional. E a ideia principal é ter esse compromisso com o crescimento regional. Então, por isso que o curso foi montado em sua grade para atender às competências gerais do engenheiro de produção. Aí, evidentemente, aquilo que foi específico, esse profissional vai fazer a nível de pós-graduação. A Letícia foi premiada, né, Letícia? Como estagiária. Conta essa história dentro do curso para nós. Na verdade, foi um projeto do IEL, juntamente com a FIENG. IEL é o Instituto Evaldo Lodge. E Sistema FIENG. E ele premia quais as melhores práticas de estágio. Isso inclui não só o meu estágio, como também a empresa e o apoio que eu recebo da faculdade. Sim. Então, foi o conjunto que ganhou essa premiação. E isso aconteceu no ano passado, no ano de 2010, e a minha prática ficou entre a segunda melhor de Minas Gerais. Qual foi o trabalho? Na verdade, toda a proposta de estágio como um todo, mas aí durante esse decorrer do tempo foram feitos vários projetos, mas o que concorreu, que no caso eu fiz, foi um de ciclo de vida de produto, que faz toda a análise de quando que o produto entra no mercado, lá na introdução, como que vai ser, lançar esse produto, até a intenção é não deixar esse produto cair, o crescimento das vendas. Na hora que chega na curva, para ela cair, ela voltar a sempre estar crescendo. Entendi. Então, o meu especificamente foi de estar buscando o crescimento das vendas. Beleza, muito bem, parabéns, né, pela premiação. E muito obrigado a vocês. Semana que vem a gente está de volta. Você deve entrar em contato conosco pelo e-mail questões@funed.edu.br ou pelo Twitter, pode nos acompanhar aí pelo Twitter e também pelo Facebook. Uma boa semana, até domingo que vem. Tchau.